Agora um assunto polêmico, hein? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna obrigatória a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças, como professores e babás, por exemplo. Segundo a proposta, o documento deverá ser entregue na contratação e a exigência do documento vai ser incluída entre os dispositivos de prevenção à violação de direitos de crianças e adolescentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto aprovado de forma simbólica pelos deputados segue agora para a votação no Senado. Para entender melhor, a gente faz conexão com o Paulo Renato Fernandes, que é professor da FGV Direito Rio. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. É um assunto que, apesar de ainda depender da análise do Senado, desperta muita atenção, porque crianças e adolescentes são as pessoas frágeis, né? Ou seja, merecem realmente um cuidado maior. Mas esse é o caminho? Qual que é a visão do senhor nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Realmente eu vejo essa lei como uma inovação muito importante no nosso cenário jurídico, porque nós vivemos hoje uma verdadeira chaga, né, de inúmeros, dezenas de casos, de denúncias de pessoas, de crianças e adolescentes que são vítimas de assédio, né, pedofilia e outras formas de violência contra crianças e adolescentes. Em se tratando de atividades empresariais ou não, que tenham por objeto a guarda e o cuidado com crianças e adolescentes, ou seja, as famílias, os pais e as mães estão depositando, deixando seus filhos sob a guarda dessas entidades, é claro que é muito importante que essas organizações tenham condições de averiguar, auditar, saber mais informações, especialmente as informações criminais dos seus colaboradores. Nesse sentido, a lei me parece que é bastante importante, bastante alvissareira, né? E está em sintonia com a nossa Constituição, porque a nossa Carta Política ela estabelece no seu texto o princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente. E esta lei, então, permite que essa proteção seja concretizada, se torne efetiva por parte da sociedade, das empresas e das organizações como um todo. Nesse sentido, então, eu entendo que essa lei veio em boa hora, até tardou, veio em boa hora e mais, acho que é um precedente importante para que novas situações ou até mesmo a aplicação analógica dessa lei possa acontecer em outros casos, igualmente importantes, igualmente relevantes. Agora, enquanto esse projeto não é aprovado de forma definitiva, hoje, uma família que vai contratar uma babá, uma escola que vai contratar um profissional, ela pode pedir essa certidão ou a pessoa pode se sentir ofendida? Como é que funciona na prática, professor? Hoje nós já temos a publicação desse texto legislativo, né? É a Lei 14.800 de janeiro de 2024. Então, as empresas agora, as organizações, os contratantes, os empregadores, não têm mais, eles têm mais do que a faculdade, eles têm a obrigação. Aí eu chamo a atenção. A lei estabelece uma obrigação para as empresas, uma obrigação acessória, mas muito importante, de ter consigo documentos, os atestados, as certidões de antecedentes criminais dos seus colaboradores, de todos os seus colaboradores. Então, na verdade, houve aqui não só uma permissão para que as empresas e as instituições façam essa manobra, façam essa ação, de auditar os seus colaboradores que vão cuidar de crianças e adolescentes, como mais ainda, a lei estabelece uma obrigatoriedade, inclusive de permanente renovação dessa informação, dessas certidões, a fim de verificar se as pessoas que cuidam dos adolescentes, das crianças, têm uma vida pregressa e atual, claro, ilibada, do ponto de vista ligadas aos abusos e violências em relação às crianças e adolescentes.
Professor, uma dúvida que chegou para a nossa redação e eu sempre gosto de compartilhar aqui, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Com relação a outros setores também, por exemplo, construção civil, uma empresa pode pedir para os seus colaboradores também esse tipo de documento? Não? O que diz a lei? Bem, a lei é específica para instituições de ensino, educacionais ou similares que que cuidem de crianças e adolescentes, né? Então, há aqui uma certa imprecisão terminológica, né? Porque a lei estabelece que são as instituições educacionais, colégios, escolas e tudo mais, cooperativas educacionais, não importa, e outras instituições similares. Ou seja, a ideia do legislador aqui é de que todas aquelas instituições, organizações, empresas que tenham por objetivo tomar conta, guardar, receber, tratar de crianças e adolescentes, têm essa obrigatoriedade. E há aí, claro, a inclusão nessa configuração jurídica da própria família. Então, quando você contrata, por exemplo, uma babá para tomar conta do seu filho, é óbvio que você pode agora enquadrá-la dentro dessa expressão similares, atividades similares, porque a família também guarda um bem precioso que são os seus filhos, né? E guarda esses bens com pessoas, com colaboradores que contrata. Então, nada mais pertinente e justo do que fazê-lo, permitir que a família se dê, na verdade, um entendimento, um enquadramento mais amplo, uma interpretação melhor, mais ampla a essa ideia de atividades similares. Eu acho, inclusive, que esta expressão pode ser ainda mais alargada para diversas outras situações não previstas na lei, porque nós vivemos uma situação muito paradoxal, porque muitas empresas, o mercado em geral, já fazia esse tipo de levantamento, embora fosse considerado pela legislação, pela doutrina trabalhista brasileira, como algo não legal, digamos assim, né? Por conta da Constituição, que prevê a privacidade, a intimidade. Era justamente aí, é esse ponto que era a dúvida que chegou para a gente, porque no ano passado, o exemplo que chegou para a gente foi o seguinte: uma empresa pediu esse documento, a certidão, para uma pessoa que trabalhava na construção civil. Então, o senhor está explicando muito bem, né? Agora, com esse projeto, com essa lei, pode até ser ampliado, então, né? Sem dúvida. Eu acho que isso é fundamental. Inclusive, entendo que é direito fundamental de todos aqueles que contratam terceiros que tenham conhecimento de quem são essas pessoas e possam levar em consideração todo o seu histórico, todo o seu currículo, todo o seu lastro. Eu inclusive, digo que a interpretação mais ampla desse dispositivo é bastante sintonia com a nossa Constituição, com o princípio da dignidade humana. Dignidade humana de quem? Da criança, do adolescente. O bem jurídico maior é esse. Então, não cabe nós darmos uma interpretação restritiva, mas sim uma interpretação bastante ampliativa para que nós possamos alcançar o fim maior da lei, que é, ao cabo e ao fim, a proteção da criança e do adolescente. Professor, muito obrigada pela explicação. Com certeza ajudou a gente a compreender muito melhor, então, esse projeto que passou pela Câmara dos Deputados, essa nova lei. A gente segue atentos, viu? Muito obrigada, boa tarde, até a próxima. Boa tarde, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.